O relator da principal proposta de regulamentação da reforma tributária está com o relatório pronto para ser lido no Senado. O relator incluiu armas entre os itens que pagarão a tributação maior e reduziu a carga de impostos sobre os imóveis. As armas de fogo e as munições foram incluídas na lista do chamado Imposto do Pecado, que terá tributação maior. Entre os produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente e que vão pagar o imposto seletivo também estão cigarros, bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar, embarcações, aviões, carros e as extrações de minério, de petróleo e de gás natural. Outra novidade apresentada foi a inclusão dos serviços de telecomunicações, as contas de internet e de telefonia, na possibilidade de cashback. Antes, a devolução do imposto pago às famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa estava prevista para as contas de energia, água e na compra do botijão de gás. O sistema vai funcionar da seguinte forma: as famílias carentes vão receber de volta 100% do CBS, contribuição sobre bens e serviços, e 20% do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Nas contas de água e energia, a devolução será feita diretamente nos boletos dos serviços. Os novos tributos vão substituir 5 impostos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. O texto mantém as carnes na lista de itens isentos de impostos. Haverá também uma lista de remédios sem impostos. Produtos de higiene pessoal, como absorventes, papel higiênico e escovas de dentes, não terão tributo sobre o consumo, mas, no geral, os medicamentos seguem com impostos reduzidos e vão pagar 40% do IVA, Imposto de Valor Agregado formado por IBS e CBS. Com relação à compra de imóveis, a proposta amplia o desconto do imposto sobre o consumo para 50% do valor total. Antes, a redução era de 40%. Nos aluguéis, a redução será de 70% e não mais de 60%. Também foi criado um limite. As pessoas que têm até 3 imóveis e recebem até 240 mil por ano com locações não vão pagar imposto sobre o consumo. Foram ampliados os redutores sociais, que servem para diminuir a tributação final para as famílias pobres. No caso dos aluguéis, estarão isentos os primeiros R$600. Para a compra de imóveis novos, R$100 mil ficarão livres de tributos, 30 mil no caso de lotes. O texto não foi lido na Comissão de Constituição e Justiça nesta segunda-feira por falta de parlamentares. O relator é o senador Eduardo Braga. 2026 será o ano de testar os sistemas. Lá na nota fiscal vai estar lá R$1.000 de CBS. Só que isso não vai gerar um débito fiscal. A partir de 2027, a operação começa com a alíquota teste. A proposta determina que em 2030 o governo federal deverá enviar ao Congresso um projeto para reduzir o imposto sobre o consumo se a alíquota estiver acima de 26,5%. Após a inclusão das carnes, o imposto de valor agregado projetado pelo Ministério da Fazenda foi de quase 28%. A expectativa é de que a regulamentação da reforma tributária seja votada ainda nesta semana no Senado. As mudanças no texto terão que ser analisadas novamente pela Câmara, que terá a palavra final. Seria interessante que houvesse mais tempo para que os senadores pudessem votar realmente com consciência, né? Para que a gente não tivesse aquele risco de serem votadas mudanças tão importantes sem a devida avaliação política, jurídica que os senadores deveriam fazer.